Olá, meu nome é Paola Iangos, eu sou psicóloga. Saímos ainda agora ali com uma live com a Percy Castro. Obrigada pelo convite, Percy. E falamos sobre ansiedade na quarentena. Então, os tópicos mais importantes do que nós falamos é que cerca de 80% da população mundial uma hora passará por um problema de ansiedade. E o que se sabe sobre ansiedade baseada no DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais e Psiquiátricos, é que a ansiedade, ela pode ter uma questão aí genética, né? Ela pode ter uma questão, mas o transtorno de ansiedade é uma questão mais grave. Ela tem que ter uma duração de pelo menos 6 meses. Então, na clínica eu encontro muitas crianças que já têm ansiedade, preocupados com o horário, ansiedade de separação, né, de se separar dos pais. Então, muitas crianças a gente já vê padrões de ansiedade. E aí é claro que na vida adulta isso vai se desenvolver. Então, qual é a diferença de ansiedade e medo? Né? Isso é uma diferença extremamente importante e pouco falado. O medo é a reação que a pessoa tem diante de um fato concreto. Então, por exemplo, eu percebo que o carro de trás, enquanto eu estou dirigindo, está sendo assaltado. Então, diante daquilo dali, vai ser uma percepção de uma coisa real. Mas existem os medos irreais, que quando você se dá conta, você para de ter, que realmente não é verdadeiro. Agora, a ansiedade é um medo de uma coisa futura que poderá acontecer. A pessoa fica com aqueles pensamentos de ansiedade, medo de coisas que podem acontecer, mas que na grande maioria das vezes são irreais. Então, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente fala de uma duração de no mínimo 6 meses, tá? E dentro dos transtornos de ansiedade existem vários transtornos de ansiedade. Quer ver? Transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, transtornos de ansiedade somatoformes, que são as voltadas para o corpo. A pessoa tem tanta ansiedade que ela começa a passar problemas para o próprio corpo dela, como gastrites, úlceras, fibromialgias, por conta das tensões. Outras possibilidades, a ansiedade de separação, né? Pessoas que têm muito medo de ficar sozinha. E não querem se separar daquelas pessoas com que ela tem uma relação de dependência. Outra possibilidade seria a agorafobia, que seria isso daí, eu tô vendo demais agora no coronavírus, tá? Dependendo, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. São os medos de ficar com outras pessoas desconhecidas, medos de sair publicamente, medos de pegar o transporte público, um ônibus, por exemplo, medo de ficar em fila onde existem outras pessoas. E então, assim, os transtornos de ansiedade, eles precisam pelo menos 6 meses e podem ser uma dessas características sendo desenvolvidas. Então, na grande maioria do que a gente tem visto na clínica, são pessoas com ansiedade. Também existem, dentro dos transtornos de ansiedade, a doença de ansiedade, que também é pouco divulgada. Ela tem um prazo um pouco menor e ela tem muitas questões físicas. Então, a pessoa tem dificuldade física e tem palpitações, boca seca, fica muito preocupada. Só que os pensamentos ficam a todo vapor. A pessoa tem o tempo todo medo dos pensamentos e do que pode acontecer. Então, na ansiedade, o que a gente tem hoje é o medo do que pode vir a acontecer. São aqueles pensamentos de ruminação que a pessoa não consegue ter controle, tá bom? E que não tem nada de real e concreto de que vai acontecer. Então, a gente também vê aí as pessoas com a síndrome de pensamento acelerado, né? As pessoas ficam ali com aqueles pensamentos ruminando a cabeça dela o tempo todo. E uma curiosidade é que, geralmente, mulheres têm 2 vezes mais do que homens a ansiedade, os transtornos de ansiedade.
Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma aqui. Um transtorno importante que pode ser que apareça pós-quarentena, transtorno pós-traumático, tá? Pode ser que aconteça sim, as pessoas comecem a ter dificuldades. E é isso. Meu nome é Paola Ianguas, eu sou psicóloga e a pergunta é: Paola, como eu posso controlar a minha ansiedade? Uma coisa que eu tenho falado sempre: diminua a quantidade de informações que te tragam medo e ansiedade. Segunda opção: tenha um momento só seu, um momento que só você fique ali, ou assista uma série, ou, não sei, faça um relaxamento, um treinamento de relaxamento. Se você quiser um treinamento de relaxamento, me manda aí no meu WhatsApp, que eu mando pra você um treinamento de relaxamento pra você fazer enquanto você estiver em casa sozinho. Você fala: ó, Paola, gostaria daquele treinamento que você falou. Eu vou fazer um treinamento pra você. E é isso. Meu nome é Paola Ianguas. Nós trabalhamos hoje em 6 minutos os transtornos de ansiedade. Claro que tem muito mais coisa pra falar, né? Porque os transtornos de ansiedade, as pessoas têm dificuldade pra dormir, as pessoas têm dificuldade pra de fazer as coisas dela naturalmente. Meu nome é Paola Ianguas, eu sou psicóloga. Prazer enorme estar com vocês.